Olá, turma! Hoje nós iremos fazer a revisão sobre os assuntos que serão abordados na avaliação bimestral de matemática. Acompanhem com atenção. Características de alguns sólidos geométricos. Gente, por que eu botei alguns sólidos geométricos? Porque não são todos os sólidos que possuem essas características que eu irei falar agora. Exemplo, eu botei três imagens aí para vocês. Nós temos uma pirâmide, nós temos uma esfera e nós temos um cubo. Só que, dentre essas três imagens, a esfera ela não vai possuir essas características que eu demonstrarei. Por quê? Porque ela não possui segmentos de reta. Ela é totalmente redonda. Então, ela não possui essas características. Por isso, tem a palavra alguns sólidos. Porque não são todos os sólidos geométricos que têm essas características que eu irei demonstrar agora. A primeira característica é face. Os sólidos geométricos possuem face. Exemplo, o cubo. O cubo, ele possui seis faces. A pirâmide. A pirâmide, ela possui cinco faces. Só que a esfera, ela não possui faces. Por quê? Porque ela é totalmente redonda. Também possui aresta. O que são arestas, gente? São essas linhas em que se interligam através dos vértices, que eu já irei falar que é outra característica. Nós temos aqui no cubo um total de 12 arestas, ou seja, 12 linhas. E nós temos na pirâmide um total de 8 arestas, ou seja, 8 linhas. Cada linha tem um ponto de interseção. Esse ponto de interseção junto à outra é chamado de vértice. Nós temos no sólido geométrico vários vértices, menos a esfera, gente. A esfera, ela não tem vértices. O cilindro também não tem vértices. Por quê? Porque eles são arredondados, eles têm um formato mais circular, então não possuem essas características. Então, o que são os vértices? Os vértices é aonde as arestas se encontram. No caso do cubo, o cubo possui um total de 8 vértices e a pirâmide possui um total de 5 vértices, que é onde as arestas se encontram. Então, as três características principais dos sólidos geométricos são faces, arestas e vértices de alguns sólidos. Se lembrem, não são todos os sólidos que se adequam a essas características. Outras características dos sólidos geométricos são as três dimensões. Todos os sólidos geométricos possuem essas três dimensões. Essas características aqui são gerais a todos eles, tá? Incluindo a esfera, o cubo, a pirâmide, o prisma. Todos eles possuem essa característica que são as três dimensões. Quais são as três dimensões? Altura, largura e profundidade. São as características que identificam um sólido geométrico e que diferenciam ele de uma figura plana, que é o que nós iremos olhar agora. Sólidos geométricos versus figuras planas. Gente, o sólido geométrico pode se tornar uma figura plana, assim como uma figura plana pode se tornar um sólido geométrico. Porém, há uma diferença muito grande entre os dois, que é as dimensões. O sólido geométrico, ele possui três dimensões: altura, largura e profundidade. Já a figura plana, ela possui apenas duas dimensões: altura e largura. Observem aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês. Nós temos aqui um cubo, que é um sólido geométrico, e nós temos esse mesmo cubo planificado, em forma de figura plana, que só tem apenas duas dimensões: altura e largura. Vamos observar agora a transformação dessa figura plana em sólido geométrico e vice-versa. Observe. Nós temos aqui o cubo se transformando de uma figura plana para um sólido geométrico. Pode se transformar? Sim. E aí ele vai obter a terceira dimensão. Observe que primeiro plano ele só tem duas dimensões. Quando ele se transforma, ele obtém a terceira dimensão, que é a profundidade. Observação: muitas pessoas acabam se confundindo entre figura plana e sólido geométrico. A figura plana é quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Todos eles são figuras planas, porque possuem apenas duas dimensões. Cubo
prisma, pirâmide, são sólidos geométricos, porque possuem 3 dimensões. Agora vamos ver um pouco mais sobre as medidas de um segmento de reta. Gente, eu botei aqui uma malha quadriculada para vocês, onde eu estou dando a unidade U, que é a nossa unidade principal, para vocês terem como base para poder ver quanto equivale cada segmento que eu estou pedindo, ok? Nós temos a figura de verde, que nós temos o segmento AB, nós temos a figura de laranja, que nós temos o segmento GH, nós temos a figura de lilás, que nós temos o segmento CD, e nós temos a figura de azul, que nós temos o segmento EF. Vamos agora, de acordo com a medida que eu dei para vocês, que foi a medida U, saber quantos segmentos de reta nós temos em cada uma dessas figuras geométricas. Então, vamos lá. Na figura verde, que eu tenho o segmento AB, quantos segmentos de reta eu tenho aí? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4U. Esse U significa unidade, 4 unidades de segmentos de reta. Na figura lilás, que é o meu segmento de reta CD, nós temos qual a medida do segmento de reta? Vamos conferir? 1, 2, 3. Então, o segmento CD tem medida 3U, porque o U é a minha referência. Eu só sei que a medida é essa, porque eu estou pegando como referência a medida U. Se eu tivesse aumentado esse U, vocês teriam que aumentar também a contagem de quadradinhos. Vamos agora para a imagem que está de azul, que nós temos a medida EF. Qual é a medida do segmento de reta EF? 2U. E vamos para a nossa última imagem, que é a imagem laranja, onde nós temos o segmento de reta GH. Qual é a medida do GH? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a medida é 5U. Então, a medida de segmento de reta é muito fácil, porque vocês ainda não estão fazendo conta, apenas conferindo, tá? Basta vocês verem qual é a referência e conferir os tracinhos de acordo com a referência de vocês, beleza? Linhas. Gente, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês de linhas. Nós temos aqui na nossa primeira imagem uma linha fechada que não é feita por segmento de reta, tá? Então ela não é um polígono. Nós temos aqui na segunda imagem uma linha fechada que não é feita por segmento de reta, então não é um polígono. Nós temos na terceira imagem uma linha aberta, pode ver que ela não tem uma região interna, por isso que ela não está de vermelho dentro. Uma linha aberta que também não é feita por segmento de reta, então não é um polígono. Nós temos aqui na quarta imagem uma linha aberta feita por segmentos de reta, ok? Porém, ela não é um polígono. Por quê? Porque para ser um polígono tem que estar fechada e ser feita por segmentos de reta, como as 3 imagens que eu coloquei embaixo. O triângulo, o quadrado e o pentágono que nós temos aqui são feitos por linhas, ou seja, segmentos de reta fechados. E isso forma os polígonos. Nós vamos ver agora as características dos polígonos. Nós temos aqui alguns exemplos de polígonos que eu botei para vocês. Nós temos aqui um trapézio, nós temos aqui um triângulo, nós temos aqui um pentágono e nós temos aqui do lado um hexágono, ok? Vamos ver agora algumas características dos polígonos, o que os identifica como polígonos. Observação, tá, gente? Não se confundam. Tem pessoas que se confundem entre polígonos e poliedros. Poliedros possuem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Polígonos possuem 2 dimensões. Os polígonos, eles fazem parte dos poliedros, mas não são poliedros, ok?
Ou exemplo, nós temos um cubo. Um cubo, ele é um poliedro. Uma face do cubo, o cubo possui 6 faces, uma única face do cubo é um polígono, ok? Vamos agora observar algumas características dos polígonos. A primeira característica é: possui apenas duas dimensões, que foi o que eu acabei de falar que o diferencia do poliedro. Os polígonos só possuem altura e largura. Os polígonos são formados apenas por segmentos de retas fechadas. Não existe polígonos com segmentos de reta aberto. Outra observação: os polígonos eles têm que ser feitos exclusivamente por segmento de reta. Se houver alguma curvatura, não é considerado polígono. Outra observação: não pode apresentar cruzamentos. Se uma imagem ou uma figura apresentar cruzamento, ela não pode ser considerada polígono, pois os polígonos não aceitam cruzamentos. Ok? Vamos agora identificar a nomenclatura de alguns polígonos. Os polígonos, gente, recebem essa nomenclatura, eles recebem os seus nomes de acordo com a quantidade de lados que eles possuem. Eu botei para vocês aqui alguns exemplos e um exemplo bem grande para ser mais fácil para vocês. Vamos lá. Os polígonos que possuem 3 lados são chamados de triângulos. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono. 17 lados, heptadecágono. 18 lados, octadecágono. 19 lados, eneadecágono. E 20 lados, icoságono. Eu botei apenas alguns exemplos que realmente irão cair na avaliação de vocês. Porém, nós temos N nomenclaturas que vai até os 100 lados e mais ainda. De acordo com a quantidade de lados que os polígonos têm, eles recebem a sua nomenclatura, ok? Botei um exemplo aqui bem grande para vocês. Vamos lá. Nós temos esse desenho bem aqui. Esse desenho aqui, vamos conferir quantos lados ele possui. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele possui 6 lados, ele é chamado de hexágono. Por quê? Porque essa é a nomenclatura dada aos polígonos que possuem 6 lados. Então, gente, estudem realmente essas nomenclaturas bem aqui, ok? Essas daqui poderão cair na avaliação bimestral de vocês. Observação importante, tá, gente? Além das nomenclaturas de acordo com os lados, nós temos dentro dessas nomenclaturas subnomenclaturas. Exemplo, os triângulos são chamados de triângulos porque possuem 3 lados. Porém, cada triângulo também tem uma nomenclatura específica de acordo com como esses lados se dispõem, ou seja, se organizam. Vamos observar. O nosso primeiro triângulo aqui é o equilátero. É o triângulo equilátero. Ele possui 3 lados, por isso é chamado de triângulo. Mas ele também é chamado de equilátero porque os 3 lados deles são idênticos. Ou seja, a medida de um lado é a mesma da outra e a mesma da base. Por isso é chamado de equilátero. O nosso segundo triângulo aqui é o triângulo escaleno. Ele é chamado de escaleno porque ele possui os 3 lados com as medidas diferentes. São triângulo, porque possui 3 lados, porém, nós temos 3 medidas diferentes, por isso é chamado de triângulo escaleno. De um lado nós temos, por exemplo, 2 centímetros, do outro lado nós temos 3 centímetros e na base nós temos 4 centímetros. Então, é triângulo porque possui 3 lados e chamado de escaleno porque os 3 lados são diferentes.
diferentes. E nós temos o triângulo isósceles, que é o triângulo que possui dois lados iguais e um diferente. Então, tem essa nomenclatura de triângulo porque possui três lados, porém é chamado de isósceles porque possui dois lados iguais e um diferente. Então, isso daqui são chamados de subnomenclaturas, ok, gente? Então, vamos lá. São chamados de triângulos porque possuem três lados. Mas, triângulo equilátero é porque possui três lados iguais. Triângulo escaleno é porque possui três lados diferentes. E triângulo isósceles porque possui dois lados iguais e um diferente. Quadriláteros. Assim como eu falei sobre os triângulos, os quadriláteros também possuem subnomenclaturas. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados. Porém, as subnomenclaturas é dada através de como esses quatro lados se organizam na figura. Nós temos aqui o retângulo, que possui medidas diferentes, ou seja, nós temos a medida de cima e da base iguais e as duas medidas de lados também iguais, mas diferentes da base da de cima. Nós temos o quadrilátero, que é nomeado de quadrado, porque possui os quatro lados idênticos. Nós temos também o losango, onde nós temos os quatro lados quase idênticos, porém uma diagonal bem mais ampla. Nós temos o trapézio, onde os lados são diferentes. E nós temos o paralelogramo, onde também vocês podem observar através da própria imagem que ele é totalmente diferente. Então, os quadriláteros, eles recebem nomes específicos também de acordo com como seus lados se dispõem. Então, os quadriláteros que recebem nomes específicos são retângulo, quadrado, losango, trapézio e paralelogramo. Os outros que têm quatro lados, que vocês não reconhecerem, não se adentrarem nesses itens aqui, nesses 5 grupinhos, vocês podem apenas botar o nome de quadriláteros, ok? Pois bem, turma, espero que vocês tenham gostado da revisão. Bons estudos, boa sorte e até a próxima aula. Tchau, tchau.